Shalom, shalom, queridos. Sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai. Eu sou o pastor Flávio Lima e eu vou trazer para você hoje mais um resumo de uma aula para você, ok? Hoje nós vamos falar sobre Cristologia. Eu vou trazer para você o resumo da aula de número 1 do livro de Cristologia, né? Onde nós abordamos o assunto sobre a vida de Cristo, sobre Cristo, tudo desde o começo até o final. Você que tem interesse em aprender teologia comigo, né, é só fazer a sua inscrição no ITEA. Temos dois modos, presencial e temos também o ensino em EAD, que é o ensino à distância. Se você morar aqui na cidade de Caraguatatuba, você está próximo à escola, à sala de aula. É só vir aqui, fazer a sua matrícula e entrar na turma para poder fazer o seu módulo presencial, tá ok? Mas se você mora em outro lugar ou até mesmo não tem tempo de estar fazendo, né, presencial, quer estar fazendo em EAD, também faça a sua inscrição, ok? E você vai fazer em EAD. Nós vamos atender o Brasil inteiro e até fora do Brasil, ok? É só ligar e nós vamos te dar o suporte enviando todos os livros possíveis que você necessita para poder passar por todos os módulos, tá? Atrás da apostila, atrás do livro tem aqui o módulo completo, são 40 livros, ok? Você vai ver esse resumo aqui no final desse vídeo também, ok? E quando estiver passando, você vai ver o módulo básico, depois o módulo médio e depois o módulo bacharel, ok? Tudo fazem parte de um sistema chamado Bacharel Livre, que é o sistema que nós trabalhamos aqui na escola, ok? No final você vai receber o seu certificado, né? Certificando que você concluiu o seu curso de bacharel em teologia. Também, chegando ao final do bacharel em teologia, você pode também fazer o mestrado e posteriormente também o doutorado, ok? Dentro do meu ministério profético você também tem palestras proféticas, ok? E é só acessar o Yah Adonai, né, no Facebook e no YouTube você verá os trabalhos que nós temos lá dentro do meu ministério pessoal, ok? Além também do meu ministério físico, né, o ministério que Cristo deu, né, a igreja, que também é o ministério apostólico Yah Adonai. Ok, queridos? Lembrando que a teologia que eu estou trazendo para vocês é a teologia tradicional, ok? Mas nós incorporamos ela dentro do apostólico, ok? Então você vai aprender dentro do apostólico e do profético, né, a respeito de teologia. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ok, queridos, estamos de volta e na sua tela aí já está, né, o GC Cristologia, aula de número 1, ok? Embaixo da tela você está vendo aí o símbolo do ITEA, né, que é o Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai, os contatos também para que você possa estar fazendo, né, o seu curso presencial ou online, né, estilo EAD, e os cursos que nós temos no momento, básico, médio, bacharel, mestrado, mas também nós temos o doutorado e também temos outros cursos, tá? Como curso para obreiros, capelania, juiz de paz, enfim, tudo que se coloca em conhecimento no meio cristão, ok? E também aí, né, ao lado aí, bem no comecinho, tem o símbolo do meu ministério pessoal, tá? Que é o Yah Adonai, Ministério Profético, onde nós temos palestras, cursos, né, ligados, atrelados ao ITEA, e também nós temos ação social, nós temos também, trabalhamos com produtos, ok? De venda, bíblias, livros, enfim, né? Tudo você pode encontrar no Yah Adonai Ministério Profético, ok, queridos? Mas vamos para a aula. O assunto de hoje é Cristologia, tá? Nós vamos para a aula de número 1, onde nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Jesus. Posteriormente vamos falar da pré-existência de Cristo, das profecias messiânicas, ok? E também vamos falar do nascimento de Cristo, que é uma polêmica grande, e hoje você vai se surpreender com o que você verá, né, com o que você vai ouvir acerca do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, ok? Então vamos lá, página de número 3 do livro de Cristologia, ok? A introdução começa dizendo assim: Jesus Cristo é o tema central na Bíblia e da história da humanidade. Desde os primórdios, Deus determinou resgatar a humanidade de seus pecados e, consequentemente, da perdição eterna.
e isto seria feito mediante o envio e sacrifício do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Para concretizar os teus planos, o Todo-Poderoso revelou-se plenamente à humanidade através do Messias, o Verbo Divino, Palavra Viva. Sem dúvida, a vinda de Cristo à Terra é o acontecimento central de toda a história da humanidade. O Antigo Testamento descreve o cenário para este aparecimento, e o Novo narra com fidelidade toda a bela história de Cristo e da sua promessa da vida eterna. Ele, de fato, é o centro das Escrituras. Jesus tem sido o objetivo dos mais profundos e prolongados estudos. No transcorrer dos séculos, surgiram muitas opiniões a respeito da pessoa de Cristo e a sua missão no mundo. Alguns negavam taxativamente a sua natureza divina, dizendo ser Cristo apenas um homem especial. Outros negam a sua humanidade, supondo que, por não ter pecado, Jesus não possuía um corpo material. Ainda hoje, há muitas especulações sobre a pessoa do Mestre da Galileia. Somente as pessoas nos informam a verdade sobre a sua. Somente as Escrituras nos informam a verdade sobre a sua maravilhosa pessoa. Segundo a Bíblia, há uma só personalidade em Cristo, porém duas naturezas, a humana e a divina, cada qual perfeita. É muito importante estudarmos sobre Cristo, pois é impossível haver cristianismo sem Cristo, pois, estritamente falando, o cristianismo é Cristo e Cristo é o cristianismo. Atos capítulo 9, versículo 5 está dizendo: eu sou Jesus. Ele fala: eu sou Jesus. E Apocalipse 1,18 ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então os dois versículos esclarecem até muito mais do que todo o texto que eu li para vocês aqui, para quem é um bom entendedor, né? Tem um ditado que diz que para um bom entendedor meia palavra basta, né? Quando ele diz eu sou o alfa, o próprio Jesus declarando eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele já está revelando que ele é Deus, né? Por quê? Porque ele faz parte da Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu já expliquei em outras aulas aqui a função do Pai. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito é o Consolador, né? Aquele que nos consola, aquele que nos coloca. Então cada um tem um efeito, né? Dentro do ministério do reino de Deus, mas os três são um só, né? O Pai se revela no Filho, o Filho se revela no Pai e os dois se revelam no Espírito Santo, né? Então aqui nós temos uma conclusão, né, de quem é Jesus, né? Jesus ele veio à Terra para nos ensinar a ser cristãos. Então esse é o papel, ok? Antes de Jesus Cristo vir à Terra, existia Jesus? Sim, né? Ele é e sempre será, né, parte da Trindade, né? Ele é Deus. Então lá no começo nós falamos até nas matérias passadas sobre teofania, né? E também podemos mencionar sobre cristofania, né? O que é teofania? É a presença audível e visível de Deus a nós seres humanos, da maneira que nós entendemos. E algumas vezes aconteceu uma cristofania, porque estudamos lá que toda vez que aparece a palavra o anjo do Senhor, né, em uma aparição, em letra maiúscula, é o próprio Deus, né, teofania, ou a cristofania, né, o próprio Cristo, ok? A definição do termo Jesus Cristo, o nome Jesus vem da língua grega, tá? Então a maioria das questões, porque Jesus ele tem um aparecimento para a humanidade no Novo Testamento, né? Então no Novo Testamento todo ele é escrito em grego, tá? O hebraico o Antigo Testamento é todo em hebraico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Então na língua grega, que formula técnica iesous, né? I-E-S-O-U-S, iesous, é a fórmula grega do antigo novo judaico, né? Aí mudou para um Y depois, né? O Iesous primeiro é com o I só, né? Depois só colocou um Y na frente, ficou Iesous, né? Então saiu o O e colocou o Y na frente, ficou Iesous. Forma esta que se obtém mediante a transição do hebraico, acrescentando-se um S para facilitar a declinação. Por sua vez, Iesous vem da raiz hebraica Jehoshua. Esse Jehoshua é com C, tá? Não é com S não. Que significa salvar, ajudar, etc. Então Jesus ele já tem o seu propósito claro. O que significa Jesus?
salvar, ou seja, Salvador, né? Por que Salvador? Porque ele veio nos mostrar como é ser cristão. Quando ele diz, olha, para ser cristão você tem que ser o quê? Você tem que ser imitador de Cristo. Então não adianta você dizer que você, até gosto de usar esse termo, tá? Falar que você é crente é fácil, né? Crente todo mundo faz, porque o crente é aquele que crê, né, na palavra de Deus. Mas ser cristão é diferente de ser crente. Ah, mas como assim, pastor? Porque ser cristão é você ser um imitador de Cristo. Eu posso crer, porém eu posso fazer tudo errado. Né? Eu posso estar crendo na palavra de Deus, eu posso estar crendo que Jesus é Jesus, o Salvador do mundo, eu posso estar crendo que Deus ele é o Criador, que o Espírito Santo está aí para consolar, eu posso crer em tudo isso. Posso crer no batismo nas águas, eu posso crer, né, na manifestação do Espírito Santo, porém, viver isso e sentir isso, né, dentro do meu ser, né, é ser um cristão. Né, é quando eu imito a Cristo. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Né? Pega uma folha, escreve aqui, ó, Cristo. Do outro lado, né, não Cristo. Aí você coloca todas as atitudes que Cristo ele faria. E do outro lado você coloca todas as atitudes que Cristo não faria. E aí você começa a fazer uma peneira com a sua vida. Né? Onde eu estou encaixado aqui? Se você tiver não 100%, mas 90% ali atrelado às atitudes de Cristo, você pode dizer, eu sou um cristão, porque eu sou imitador de Cristo. Mas se você não está atrelado, então você precisa ainda chegar, né, ao seu patamar. E é bom que essa reflexão vai fazer você sentir, né, e fazer aí a coisa certa. Ok? E a palavra Cristo? O nome Cristo vem do grego Christos, né, com o mesmo. Ele significa ungido, partindo do verbo criou, com um acento, né, um chapeuzinho lá, que significa ungir. Né? Olha que interessante, né? Transliterado em português para Cristo, né? A síntese final, o nome Jesus significa Salvador e o nome Cristo significa ungido. Então Jesus Cristo, ele é o Salvador ungido, tá? Por quê? Porque nós é que somos ungidos. Eu costumo dizer isso, eu tenho até uma palestra que fala sobre as 10 unções, e eu falo muito sobre o óleo de unção. E eu ensino as pessoas a falar o nome correto, né? Não existe óleo ungido, queridos, existe óleo para unção. Tá? Por quê? Porque ungido é aquele que recebe a carga de graça, né? Que recebe a unção de Deus. Né? E nós sabemos que o óleo ele é um preparo psicológico para despertar a fé daquela pessoa que é a ungida de verdade. Quando eu pego o óleo de unção e unjo você, aí você torna o quê? Você se torna o quê? Uma pessoa ungida. Né? Você está sendo ungido, né? Como por exemplo nos ministérios, você vai subir de cargo, você vai ser ungido a obreiro, você vai ser ungido a evangelista, mas ungido é você, a pessoa que tem vida, que pode trazer, né, o ministério de Deus na sua vida, e através da sua vida Deus ele vai lá e mostra o ministério do reino. Então você é um ungido, mas o óleo não. O óleo ele é um óleo para a unção, porque o óleo é determinado para a finalidade de ungir. Então ele não pode ser ungido, sendo que ele é aquele que faz a ação de estar ungindo, tá? E a Bíblia diz que a unção quebra o jugo, ou seja, não é o óleo ungido que quebra o jugo, é a unção, é o ato de ungir você, ok? Quem é Jesus, né? Lá em Mateus 22:42, ele próprio diz assim, o que pensais vós de Cristo? Ele diz, né? O que dizem os homens acerca do Filho do Homem, né? Aí lá em 16:15 diz, e vós quem dizeis que eu sou? O próprio Jesus diz, né? Aí você já conhece a história, quando Pedro ele diz, olha, respondendo, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí na sequência vocês já conhecem, né? Então, muito bem, né? Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foste tu, né? Mas sim o Pai que te revelaste, enfim. Ele deu ocasião ali, né? A revelação de Deus, e ali ele falou a palavra certa. Né? Porque naquele tempo vivia-se muito complicadamente com as leis, né? Dos escribas, né? Dos fariseus, né, ali das escolas, né, teológicas que tinha no momento, na época ali. Então eles levavam à tona a Torá, né, ali os 5 primeiros livros, né, da lei, né, eles cumpriam ali a lei. Né, então Jesus tinha até que ter cuidado ao dizer que ele era Deus. Né? Por quê? Porque isso naquele tempo era blasfêmia. Né? E por incrível que pareça, né, naquele tempo ali você era condenado por ateísmo, né, por não crer, né, porque se você não podia colocar até, né, depois, né, na igreja, nos escribas, né, nos cobradores de impostos que são gregos, né, e creem em imagens de escultura, né, se você não aceitasse uma imagem daquela, você era tido como um ateu.
né? Mas voltando aqui ao pensamento, né? O próprio Jesus andava com os discípulos e os discípulos andavam com Jesus, viam os milagres, viam as maravilhas, estavam com eles, sabiam ali certeza, melhor do que ninguém, né? Que estavam andando com o Filho de Deus. Mas às vezes surgia dúvida no coração deles, né? Quem é esse homem que anda conosco, que faz esses milagres? Porque Jesus, ele tinha atitude meramente normal, né? Todos esperavam que ele fosse um Deus na forma de homem. Na verdade, não, ele era um homem, né? A Bíblia diz que, a palavra do Senhor diz que ele se tornou um pouco menor do que os anjos, para se tornar carne, para se tornar o homem, né? E para estar, né, fazendo o seu ministério na terra, né? Tendo esse ministério em sua vida, né? Mostrar aos homens, né, o que é ser cristão, ser imitador de Cristo, né? Além de o final, né, que nós vamos ver ainda nesse livro, né? Talvez acho que na última lição, sobre a morte, né? E a crucificação de Cristo, onde ele salvou toda a humanidade pagando o preço de sangue, né? Agora, como que nós entendemos isso, né? Jesus, ele era um homem normal como nós, né? E para se tornar um homem, ele deixou de lado, né, a sua divindade, né? Como, né, dizem os teólogos, costumam dizer, né? Como aquele homem que tem uma Ferrari, né? Uma explicação lógica para você entender. É como aquele homem que tem uma Ferrari, né, e deixa a Ferrari em casa para poder levar o seu filho na escola a pé, né? Mas, poxa, que exemplo, pastor, eu vou te explicar, você vai entender, né? Se você chegar naquele, vou criar aqui, conjecturar uma história, e perguntar, poxa vida, você tem uma Ferrari, né? Você tem vamos trocar aqui, uma Porsche. Você tem uma Porsche das mais caras, como que você pode andar a pé tendo um Porsche, né? Aí você explica que, na verdade, né, o meu filho, ele tem fobia de ficar em lugar fechado, ficar em carro. Então a melhor opção que eu tenho de estar levando ele é levando ele a pé, né, caminhando junto com ele para que ele chegue, né, ao destino, né, onde ele vai aprender ali na escola. Então eu vou deixar a minha Ferrari, minha Porsche guardada em casa. É a mesma coisa. Jesus Cristo deixou a divindade, né, a Porsche, a Ferrari lá guardada para caminhar com você na terra, para você poder entender que ele é Deus. Então ele deixou a divindade dele de lado, toda a potência que ele tem, para poder ser um ser humano igual a você e fazer você entender, né, que ele é o Salvador do mundo, ok? Essa parte está falando sobre quem é Jesus, né? Vou até trocar, acabei esquecendo de trocar o slide aqui. Essa é uma imagem, né, meramente ilustrada, né, sobre a pessoa de Jesus. É lógico que eles chegaram mais próximo do perfeito aí, né, o que prediz mesmo, né, cabelos alongados, barbas cerrada por fazer, né, embora a barba de Jesus ela era um pouco mais longa, né, do que a que está aí, né, um rosto. Aí eles colocaram um ator tentaram fazer um Photoshop, né, para ficar mais bonito. Jesus tinha um rosto mais afinado, né, mais o estilo judeu mesmo. Porém, né, os olhos eles acertaram aí, né, enquanto alguns da mídia colocam lá o olho de Jesus verde, azul, né, na verdade o olho de Jesus ele era castanho claro, como está, né, nessa imagem meramente ilustrada para que você possa entender, tá? Então nós entendemos aí, já vimos aí, né, quem é Jesus, né? No próximo slide nós vamos falar agora sobre a pré-existência de Cristo, né? Lá em João 8:58 está escrito: antes que Abraão existisse, eu sou. O que Jesus ele está dizendo aí, né? Poxa vida, Jesus ele veio ao mundo, né, no Novo Testamento, bem depois de Abraão, né? Como assim ele diz que antes de Abraão, né, eu sou? Ele está falando sobre ele na divindade como Deus, né? Aquilo que eu falei para vocês da cristofania. Ele apareceu em alguns momentos, né, transfigurado, né, em forma de um anjo, para poder, como por exemplo, né, quando lutou com Jacó, né, o anjo e Jacó ali na luta, que feriu-lhe ali a perna, né, ali era o próprio Jesus, né, em forma de anjo lutando com Jacó, né. Colossenses 1,17 diz assim: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, né? Mais uma vez provando que ele é Deus. Olha, estou aqui em carne, né, andando com vocês como um homem para poder provar para vocês que eu sou sujeito às mesmas paixões que vocês, e eu estou fazendo com que o Pai se agrade da minha vida. Isso é ser cristão. Então ele veio para trazer esse legado e nos ensinar que para nós é possível também ser cristão e agradar a Deus, né, com esse corpo, né? Ou seja, ele nos ensina a passar por cima do nosso livre-arbítrio, que é o que pode delimitar, né, se você irá para o céu ou se você será réu de fogo do inferno, né?
O termo pré-existência revela Cristo sendo o princípio de todas as coisas. É o que ele é de fato, pois a Bíblia nos revela que Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o causador, não a causa, ou seja, ele é o criador de todas as coisas. Para nossa melhor compreensão, mostraremos biblicamente que ele é de fato pré-existente. Cristo nas criações dos céus. Cristo não veio à existência no seu nascimento, através de Maria, a sua mãe humana, mas já existia antes que o mundo existisse. Cristo teve duas naturezas, a humana e a divina. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 11, lá tem, né, uma alusão, né, uma confirmação sobre isso. Na sua natureza humana, Cristo teve mãe, mas não teve pai. Na sua natureza divina, Cristo teve pai, mas não teve mãe. Né? Então, troca-se as coisas aí. Então, quando nós falamos o termo pré-existência, está dizendo que eu estou colocando à tona, né, a existência de algo que eu estou vendo agora, mas já existia antes. Né? Isso é uma pré-existência, ou seja, Cristo ele nasceu, né, no Novo Testamento, mas ele já existia desde o princípio de tudo, porque ele é Deus, ele é o Criador, ele não é a causa, né? Ele é o causador, como nós acabamos de ler, né, na palavra de Deus aqui. Né? E aí, né, logicamente que como Deus, né, ele tem pai, mas ele não tem mãe, porque ele mesmo declara que, né, o meu pai que está no céu, que está nos céus. Né? Mas como homem, ele tem mãe, porém não tem pai. Né? João ali ele ficou... Né, José, aliás, ele ficou ali como, né, na verdade, o pai figurativo, porque o Espírito Santo é que colocou no ventre de Maria, né, o Senhor Jesus Cristo. E muitos aí acham, né, que Maria teve um parto, né, extraordinário, né, saiu aquela luz, de repente veio, né, a glória. Não, irmãos, ela teve, queridos, um parto normal, como toda mulher tem, sentiu dores de parto, né, houve sangramento, né, teve ali a placenta, tudo normal, como toda mulher tem, porque Cristo tinha que nascer normalmente como um homem, viver, crescer como um homem, ok? E no decorrer desse livro nós vamos falar sobre cada fase da sua idade, cada ponto, né, e desmistificar também alguns pontos errôneos aí que as pessoas colocam, né, acerca, por exemplo, de Jesus, quando ele foi apresentado a primeira vez, né, quando começou o seu ministério, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso no decorrer aí das aulas, tá? Dentro do livro de Cristologia. A próxima fase aí fala sobre as profecias messiânicas, tá? Biblicamente existem centenas de profecias messiânicas. O que é profecia messiânica? É as profecias proferidas por Messias, por Isaías, né? E em vários outros, né? Mais Isaías, né? Mas a Bíblia toda fala, né, sobre isso aí. Por quê? É profecias acerca do Messias, né? O Messias é aquele que há de vir, né? Está falando do próprio Cristo, do próprio Jesus. Ele sim é o Messias. Biblicamente existem centenas de profecias messiânicas. Para a nossa melhor compreensão, classificamos em subdivisão estas profecias. Primeiro, profecias do seu nascimento. Tá? Segundo as profecias, ele reina. Tá? Aí vamos lá em Gênesis 3,5, está descrito lá que seria descendente da mulher. Tá? Já estava ali a primeira profecia. Lá em Gênesis foi se cumprir lá, né, no Novo Testamento. Gênesis 12, do 2 a 7, seria um descendente de Abraão, né? Ou seja, viria da linhagem de Abraão. Né? E estudando um pouquinho mais a fundo, nós vamos ver que Jesus Cristo ele era primo de João, né? João o Batista, né? Não o outro João que andou com ele, mas João o Batista. Né? Jesus era primo de João, né? Categoricamente Jesus ele tinha uma diferença de 6 meses, né? Do nascimento de João, que era mais velho, para ele, né? Que nasceu depois. É por isso que nós chegamos a uma conferência lá na frente para poder saber realmente a data que Jesus nasceu, que na verdade não foi 25 de dezembro, tá? Nós vamos falar sobre isso aí também aqui logo um pouquinho mais à frente. Enfim, e essas profecias vinham, né, da descendência de Abraão, porque logo depois em Malaquias, Miqueias 5,2, fala que ele é um descendente de Judá, né, da tribo de Judá, que é a mesma tribo de Davi, né, e a mesma tribo também de Abraão, né, que vem, Abraão foi o principal, né, o pai de muitos, né, ele que fez todas as nações, né, dele saiu, né, todas as tribos aí, né, mas Jesus era da linhagem da tribo de Davi, tá, que posteriormente se tornou a tribo dos sacerdotes, né, os levitas saíram da tribo de Judá, ok?
E também em segundo o seu ministério, tá? Isaías 6:11, né, onde entra aquilo que eu falei para vocês, ele seria ungido para pregar, e aconteceu, né, também em Lucas 4:18 e 19. Seria cheio do Espírito Santo, seria o seu ensino por parábolas, né? Tá lá em Salmos e ele cumpriu isso, né? Fez o seu lá em Mateus 13:35, né? Começou, tem uma referência aí, mas são várias palavras que Jesus ele conta. Seria vendido por 30 moedas, né? Tá lá, né? Como aconteceu, né, com Judas lá em Mateus 29, 27 de 9 a 12. E a profecia está lá em Zacarias 11, 12, né? De 12 a 13, a profecia começa lá e se cumpre lá em Mateus, ok? Seria um grande profeta, né? Deuteronômio 18 faz essa profecia, né? É determinada, é lançada essa profecia. Em Lucas 7:16 se cumpre essa profecia. E seria um sacerdote de Deus. Salmo 110, do 4 a 5, lança-se a profecia, e Hebreus 7:17 cumpre-se essa profecia, ok? E aí depois tem aí também Isaías 53, do 1 ao 7, que fala sobre a profecia da sua morte, ok? E também tem as profecias da sua morte, que são muitos textos, né? Isso aí só na aula completa que você pegará, tá, ok? Porque nós precisamos falar agora sobre o nascimento de Jesus, né? Novamente, meramente uma imagem muito ilustrada, tá? Tem uma Maria e um José aí bem bonitos, né? Com uma fisionomia muito, muito bela, né? Mas biblicamente nós temos provas, né, de que o pai de Jesus, por exemplo, ele tinha uma cor, ele era negro, né? Ele tinha uma cor mais melanina, né? Ele era negro, não era branco, né, como tem esse que está aí na imagem, mas essa imagem meramente ilustrada. O que eu quero trazer para você é a ideia de que Jesus ele nasceu normalmente, ele está deitado ali, né, normalmente como um bebê, como uma criança, numa cama de palha, né? Então isso aí que acontece. Então, primeira coisa, né, os magos indo em direção à estrela que apareceu no nascimento de Cristo, está lá em Mateus 2, 9 ao 10, né? Aí tem lá, né, todo o processo, né? O nascimento virginal de Cristo, né? Então o Espírito Santo foi lá, né, colocou no ventre de Maria o fruto de Deus, né? E ela entrou em estado de gestação, né? O anjo veio, né, pessoalmente, né, e informou isso a José, né? E depois ele, enfim, colocou, né, e ela passou a gestação normalmente lá, né, os 9 meses de gestação, e depois ela veio e deu à luz, né, a Jesus Cristo. Quando ela deu à luz a Jesus Cristo, né, ele foi perseguido por todos os que estavam ali, porque a profecia correu. Então eles queriam, né, na verdade, matar o Filho de Deus. E várias crianças naquela época foram mortas, né, recém-nascidos homens, né, mas Jesus ele conseguiu sair dali, né. Então quando nós olhamos aquela imagem, né, ali vários lugares que você vai, né, na época aí do Natal, você tem lá o presépio, né, as vaquinhas, né, as ovelhinhas, né, os cabritinhos ali, né, e ali uma caminha de palha, Jesus, Maria, José, os magos, né, e eles colocam até anjos ali junto também, né. Essa imagem, queridos, não aconteceu logo no nascimento de Jesus, porque quando Jesus nasceu ele teve que sair, ele teve que ser escondido para não ser morto, né, pela mão daqueles que o caçavam. Essa imagem aconteceu 2 anos depois do seu nascimento. Então Jesus ele veio ser apresentado aos 3 reis magos 2 anos depois. É tanto que depois desse acontecimento, Jesus teve que partir para outra cidade. José pegou o menino e fugiu com o menino para outra cidade. E novamente Jesus foi aparecer biblicamente somente aos 12 anos de idade, ou seja, 10 anos depois. Onde ele começou ali, né, já os seus ensinamentos, ok? Quando ele estava ali ensinando, né, na sinagoga aos doutores da lei, né? Temos essa cena, a Bíblia nos mostra aí claramente, tá bom? É lógico que nós podemos imaginar e chegar à conclusão de que Jesus ele aprendeu a Torá. Como ele aprendeu a Torá, né? Ele aprendeu através da sua mãe, né? A Bíblia não diz isso claramente, mas nós cremos que a professora de Cristo foi o seu pai e a sua mãe, né? Mas lá no Talmud está dizendo que a mulher ela era proibida ensinar a Torá. Sim, mas o mesmo Talmud também está dizendo, né, que Jesus Cristo ele teve aulas, né, que ele foi ensinado, né, e foi ensinado por quem? Por Maria, né? Maria começou a fazer o seu ministério, né, dado pelo Espírito Santo de ensinar a Jesus, porque ele teve que aprender, porque estava como homem, como Deus ele sabe tudo,
né? E sempre se saberá, porque ele é onisciente, onipresente. Mas como um homem, ele teve que aprender tudo novamente, assim como eu e você temos que aprender, para poder mostrar, né, o método mais natural possível. E aí vocês já sabem, né, que Jesus ele nasceu, né, de uma virgem, né, que é Maria. Isso não dá poderes nenhum para Maria, tá, para ser santificada ou alguma coisa assim, né? Haja vista que na multiplicação do vinho, né? Quando Jesus transformou, multiplicação do vinho não, quando Jesus transformou a água em vinho, né? Maria chegou a ele e disse, né? Olha, tá na hora, né? Tem que fazer aí, né? Algum milagre. Ele falou para ele, o que tenho eu contigo? Né? E na hora ela já disse, ó, para eles, ó, fazei tudo o que ele vos mandar. Ou seja, mostrando que na verdade ela não tem divindade nenhuma, ela era uma mulher normal e morreu, nasceu e viveu como uma mulher normal. Ela só emprestou o ventre para o nascimento daquele que é o Filho de Deus, um nascimento normal, tranquilamente e totalmente virginal, ok? Naquele momento, tá? Mas, posteriormente, lógico que Maria teve mais filhos, tá? É por isso que não a torna uma santa, como as pessoas costumam dizer aí, porque teve mais filhos, né? Mas o nascimento foi na forma virginal. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é sobre a data do nascimento de Cristo, tá? Por quê? Desde o início, o cristianismo, vou ler aqui para vocês, a cristandade em geral comemora o Natal do nosso Senhor, 24 e 25 de dezembro. Essa data, entretanto, não é bem aceita pela maioria dos judeus e até por historiadores e teólogos. Eles insistem que, conforme as informações dos pais da igreja, a data verdadeira do nascimento de Cristo aponta com mais veemência para o dia 14 do mês de Nissan, né, que no caso seria abril, aproximadamente no ano zero. Mas essa tese também, queridos, não é a correta, tá? Mas o certo é que o dia 25 de dezembro, né, como é mencionado, não é o nascimento de Jesus. Por quê? O que acontece? Vou explicar para vocês. O calendário gregoriano, que é o que nós exercemos aqui no Brasil, ele foi totalmente modificado, ele é o inverso, ele é totalmente oposto, ele é totalmente diferente do calendário judaico. E o calendário judaico, ele é o calendário original. É tanto que o nosso ano novo aqui, né, quando vira o ano, não é o correto. Né? O judaico, ele é o correto. Mas por quê? Porque o calendário grego veio depois. O calendário judaico, ele é o primeiro do mundo a existir. Ele é feito em cima do hebraico, e o hebraico é a primeira língua a existir, a primeira língua que se tem, por isso que o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Então, assim, eles mudaram essa data, tá, para poder associar, na verdade, um evento que eles querem, tá? Na verdade, no Natal, essa data de 25 de dezembro é comemorado o nascimento do Deus Sol, né, para os gregos, tá? O Deus da luz, segundo eles lá, né? Então, eles associaram também e colocaram ali como se fosse o nascimento de Jesus, tá? Mas não é bem assim que acontece, tá? Por quê? Vou ler para vocês. Na época do Natal, 25 de dezembro, há geada em Belém, e com temperatura abaixo de zero, conforme foi posicionado no texto em foco. Portanto, segundo este conceito, não devia haver nem pastores e nem rebanhos durante as visitas à noite naquela comarca. Essa afirmação é reforçada por uma nota do Talmud, segundo o qual naquela região os rebanhos eram levados para o campo em março e recolhidos no princípio de novembro. O gado fica quase 8 meses em campo, mas em nosso tempo, conforme é visto que nos dias atuais os animais da Palestina ficam no curral na época do Natal, e com ele os pastores, segundo as informações, ok? Então, lá em Lucas 2,8 está dizendo assim, ora, havia naquele mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite os seus rebanhos. Então, a primeira tese que nós já temos, né, e na verdade não é uma tese, é uma realidade, né, é que Jesus ele nasceu em um período em que as ovelhas estavam no campo e que os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas. E aí, se nós formos atrelar a 25 de dezembro no calendário gregoriano, nós vamos entender que lá é um tempo de nevada, né? Então era impossível as ovelhas estarem lá, elas estavam presas no curral, como nós lemos aqui, que as ovelhas eram recolhidas no mês de novembro, né? Então ficavam de novembro até meados aí de janeiro para fevereiro, trancadas num curral, né? Então justamente esse período, né, já joga por terra essa mentira de que Jesus nasceu em 25 de dezembro, ok? Com base nessas informações, tanto os textos bíblicos como paralelos, os estudiosos dessa opinião, que o nosso Senhor tem nascido no dia 14 de Nissan, né, abre um zero na virada da quarta do milênio
né, na história da criação, ok? Mas, queridos, nós temos outras referências, né, bíblicas, como por exemplo Lucas 2, do 4 a 7, que diz assim: ó, e aconteceu que quando estando eles ali, se cumpriu nos dias que ele havia dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, deitou-se em uma manjedoura, porque não havia lugar para para ele na estalagem. Então já é o segundo plano ali, né? Ou seja, nasceu, está dizendo aqui que não tinha lugar para ele na estalagem. A estalagem é a casa onde ele estava. Então Jesus Cristo nasceu, e aí na casa dele, tá? Tirando a desmistificação que Jesus nasceu numa manjedoura. Mentira. Tá? A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ele nasceu na casa dele. Mas como não havia lugar ali na estalagem, aí sim levou-se ele para uma manjedoura. Na verdade, isso também foi uma tática para esconder o menino, porque os guardas batiam nas casas atrás de meninos que tinham nascido. Então os guardas jamais iriam procurar num curral, né? Lá naquele lugar, né? Mas apresentado, tá, queridos? Só com 2 anos de idade, quando veio a visita ali dos 3 magos, dos 3 reis magos, que trouxeram ali presentes, né? Ouro, incenso e mirra, que tem um significado muito forte também no tocante a isso, ok? Mas colocando pela historiação, né, nos dias de hoje, né, e colocando bem, cada um crê, né, na forma que acha melhor, né? Só para provar aqui que Jesus ele nasceu em Belém, tá lá em Miqueias 5:2, está escrito assim: e tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares em Judá, né, da tribo de Judá, provando que Jesus é da tribo de Judá que nós falamos anteriormente. De ti me sairá o Senhor de Israel, né? E Jesus nasceu onde? Belém, da Judéia, né? Ali foi toda essa história que eu estou contando para vocês aqui, ponto a ponto, para a gente encaixar as peças, né? E chegar a um denominador comum aí, ok? Mas segundo alguns estudos novos, tá? E novos historiadores, tá bom? Pelo período em que Jesus nasceu, antes do mês, antecedendo o mês de novembro, tá? Não foi também no mês de abril, ok? Acredita-se os teólogos, e eu sou parte dessa tese, tá? Acredito também que Jesus ele nasceu pelo calendário, pegando em base ali, né, a idade, né, do seu primo, né, João, que nasceu também, né, mais confirmado a data dele mesmo dentro das histórias e dos escritos, né, aproximadamente segunda semana do mês de outubro, tá, ok? Próximo aí do Dia das Crianças para nós aqui, né, no calendário gregoriano, ok? Então essa é provavelmente a data do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e não 25 de dezembro, tá? Cada um que comemora da forma que quiser. Eu, por exemplo, pastor, o senhor não comemora o Natal? Eu sou anunciante da visão profética e dentro da visão apostólica, né? Eu sigo o calendário judaico e não o gregoriano. Comemoro as festas, Yom Kippur, Rosh Hashanah, tudo que se tem lá para se comemorar, ok? Tendo em vista então que eu não comemoro, né, 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, assim como também não comemoro, né, 31 de dezembro como a virada do ano, porque não faz sentido para a minha vida, tá, o calendário gregoriano, tá, ok? A não ser para se instalar aqui entre datas de feriados, porque nós temos que estar adaptando isso para a minha vida, porque tudo em volta segue o mesmo ritmo, ok? Então eu comemoro o nascimento de Jesus na segunda semana do mês de outubro, ok? E também, né, segundo o calendário, né, o judaico, né, aí nós comemoramos também a virada do ano, que geralmente acontece aí entre novembro para outubro, né, para agosto, fica, né, diversificado, porque muda-se, né, entre o calendário judaico, cada ponto desse aí, também as festas, a Páscoa, enfim, tudo que aconteceu ali, ok? Então essa é a história real, tá, sobre o nascimento de Jesus, queridos. E nós vamos então chegando, tá, ao final de mais uma aula. Esse é um resumo, tá? Se você quer aprender a aula completa, venha para o ITEA, Instituto Teológico de Ensino, IA Adonai. O telefone está aí na sua tela, tá? Bem aqui no GC acima aqui, ó, tem aí o telefone, tá? Então você pode aí se inscrever, né, entrar em contato, tá, ok? Ou mandar um WhatsApp e nós vamos fazer aí a sua matrícula e te atender, tá, ok? Se for da cidade de Caraguatatuba, presencialmente, tá? Aqui ao lado, né, nós temos aí a sala de aula, ok? Temos aulas de segunda e quarta-feira, tá bom? Das 8 às 9h30 da noite, tá? Mas se você não está aqui presente, então inscreva-se no modo EAD, ensino à distância, e nós vamos te dar todo o suporte, tá, ok?
Você vai ter a apostila em mãos, assistir às aulas no YouTube dentro do resumo e também tem o plantão tira dúvidas, tá? Liga para mim, eu vou estar falando contigo, né, respectivamente, tá? E também com os outros professores, né, dentro do Instituto do ITEA, que são também de minha confiança, ok? Queridos, fiquem todos com Deus, shalom, shalom para todos, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês possam cada vez mais crescer aí, né, na graça e no conhecimento. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Deus de Jacó, grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é um louvor, mais forte que o trovão.